Chamo-me Catarina. Tenho 27 anos. Trabalho como auditora numa empresa de consultoria financeira no centro de Lisboa. Estou casada com o meu marido, Tiago, há quase 3 anos. O meu sogro, Eduardo, é vereador do urbanismo na Câmara Municipal. Normalmente é um homem austero e de poucas palavras, mas até que me tratava razoavelmente bem como nora. A minha sogra, Fátima, está reformada. Antigamente, dava aulas de físico-química no liceu. Agora, passa os dias a ir à praça comprar frescos, a cozinhar e a participar nas atividades do centro comunitário local. No segundo sábado de cada mês, chova ou faça sol, vamos jantar à casa dos meus sogros. Esta regra foi estabelecida desde que nos casamos. Durante quase 3 anos, nunca abrimos uma exceção. Até que, há 4 meses, esses jantares de família começaram a ter problemas. A primeira vez foi em abril. Nesse dia, a minha sogra fez um cozido à portuguesa farto e o meu sogro abriu propositadamente uma garrafa de vinho do Porto Velho. Estávamos todos sentados à mesa, num ambiente animado. O meu sogro serviu-me uma tigela de caldo do cozido, dizendo que os enchidos e as carnes vinham diretamente da aldeia deles no Alentejo, que era muito nutritivo. Bebi mais de meia tigela. Ainda não tínhamos terminado de comer quando uma onda de sono me invadiu de repente. Não era um cansaço normal. Era como se algo estivesse a pressionar o meu corpo para baixo. As minhas pálpebras pesavam chumbo, as minhas mãos e pés ficaram moles e a minha cabeça zumbia. Pensei que fosse por causa da carga de trabalho recente na auditoria, por ter passado várias noites seguidas a trabalhar até tarde. Estás um bocado pálida. Vai deitar-te um pouco no quarto de hóspedes, disse o meu sogro. Não recusei. Levantei-me e dei alguns passos, mas as minhas pernas começaram a falhar. O Tiago amparou-me até ao quarto de hóspedes. No instante em que me deitei na cama, perdi a consciência de tudo. Quando acordei, o telemóvel marcava 15:47, mas quando adormeci, devia ser por volta das 12:30. Tinha dormido mais de 3 horas seguidas. O Tiago estava sentado na beira da cama a olhar para o telemóvel. Acordaste. Dormes que nem uma pedra. Quanto tempo dormi? Quase 3 horas. A minha mãe disse que deves estar exausta do trabalho e que tens de ter cuidado com o descanso. Assenti com a cabeça, sem dar muita importância. No entanto, quando me sentei, reparei que a posição do segundo e terceiro botões da minha camisa estava trocada. Na altura, não pensei em mais nada. Talvez me tivesse atrapalhado a dormir e os tivesse desabotoado e abotoado mal. A segunda vez foi em maio. Dessa vez, a minha sogra fez uma canja de galinha do Campo Rica. O meu sogro, mais uma vez, serviu-me uma tigela cheia. Bebi a canja e comi umas garfadas. A mesma sonolência atacou-me de novo e veio ainda mais rápido do que da última vez. Pousei os talheres e, antes que pudesse dizer alguma coisa, encostei-me à cadeira a cair para o lado. Ai, a Catarina está cheia de sono outra vez. A voz da minha sogra soava muito, muito longe. Eu trato dela, a voz do Tiago. Depois disso, um branco total. Quando acordei, o telemóvel mostrava que passava um pouco das 16:00. Olhei para o meu relógio de pulso. Estava atrasado mais de 20 minutos. Eu tinha mudado a pilha do relógio no dia anterior. Era impossível estar a atrasar. Havia outro detalhe. Antes de sair de casa, tinha posto um batom líquido mate de longa duração. Usava aquela marca há mais de 2 anos. Nunca esborratava. Mas, depois de acordar, a cor nos meus lábios tinha desaparecido quase toda, e havia um pequeno traço vermelho manchado no meu queixo. Perguntei ao Tiago o que tinha acontecido. Ele nem levantou a cabeça. Deves ter esfregado a cara na almofada enquanto dormias. A terceira vez foi em junho. Preparei-me especificamente para esse dia. Antes de sair de casa, sincronizei a hora do relógio de pulso e do telemóvel ao segundo. No interior do pulso esquerdo, desenhei um pequeno ponto com um lápis de olhos à prova de água, escondido debaixo da bracelete do relógio. Tirei uma fotografia a cada botão da minha camisa, de cima a baixo, para guardar como prova. Chegamos à casa dos sogros e tudo decorreu como habitualmente. A comida foi servida e o meu sogro voltou a servir-me. Desta vez, arroz de marisco. Dei uma colherada.
Havia um ligeiro travo amargo na ponta da língua, indefinível. Não era o sabor dos temperos, parecia mais algo que estava a ser intencionalmente mascarado. Mantive a expressão serena e comi mais. 10 minutos depois, o sono chegou como prometido. Fingi que não me aguentava e deixei cair a cabeça sobre a mesa. O meu sogro e o Tiago trocaram um olhar. O Tiago aproximou-se e pegou em mim. Adormeceu outra vez. Vou levá-la para o quarto de hóspedes. O meu sogro murmurou uma concordância. O Tiago pousou-me na cama. Através de uma nesga das minhas pálpebras entreabertas, vi-o tirar o telemóvel. Ele tirou-me uma fotografia. Depois, tirou uma segunda. A seguir, guardou o telemóvel no bolso e saiu. Agarrei-me à última nesga de consciência para não adormecer completamente. Quando a porta do quarto se fechou, abri os olhos de rompante. Olhei para o relógio, olhei para o telemóvel. O relógio estava 26 minutos atrasado. O pequeno ponto à prova de água ainda lá estava, mas estava ligeiramente torto, como se tivesse sido esfregado quando alguém me virou o pulso. A camisa tinha 2 botões trocados. Abri a galeria do telemóvel e vi que tinham sido adicionadas 3 fotografias minhas, de olhos fechados, tiradas de cima para baixo. Exatamente o ângulo que eu tinha visto através das minhas pestanas. Nesse dia, quando fomos para casa, não disse uma única palavra. Mas percebi uma coisa. Sempre que eu caía num sono profundo naquelas horas em casa dos meus sogros, alguém estava a fazer-me alguma coisa. Não os confrontei de imediato, não porque não quisesse, mas porque não tinha coragem. O Eduardo é vereador do urbanismo na Câmara de Lisboa. O Tiago é filho dele. Se eu fizesse um escândalo sem perceber o que se passava, a iniciativa não estaria nas minhas mãos. Eu tinha de descobrir primeiro o que eles estavam a fazer. O jantar de família seguinte foi em julho. Desta vez, fui com a atenção redobrada. Fiz as mesmas preparações da última vez, mas acrescentei um passo. Escondi um gravador de voz no fundo da minha mala, ativado por voz. Quando cheguei, a minha sogra já tinha a comida na mesa. O meu sogro sentou-se à cabeceira e serviu-me uma tigela de caldo verde. Catarina, a tua sogra fez este caldo verde com chouriço de propósito para ti. Come enquanto está quente. Peguei na tigela e levei-a à boca. Cheirava a couve e a enchidos, mas, prestando atenção, havia um odor químico muito tênue por baixo. O arroz de marisco da última vez também tinha tido isso. Fingi dar umas colheradas. Aproveitando uma pausa na conversa, levantei a mão para limpar a boca, mantendo o caldo retido nas bochechas. Quando me levantei para ir à casa de banho, cuspi o caldo na sanita. Enchi meio copo com água, voltei para a mesa e deitei-o na tigela, mexendo. Continuei a fingir que comia. O meu sogro pôs mais uma rodela de chouriço no meu prato. Come mais, andas muito magra ultimamente. Dei uma trinca. Mastiguei 2 vezes. O mesmo sabor adstringente familiar apareceu na ponta da língua. Não engoli. Aproveitei o momento em que baixei a cabeça para beber água e cuspi para dentro de um guardanapo. Durante a meia hora seguinte, não ingeri realmente uma única gota de comida. Chegou a hora do costume, 12, 30, a hora de ter sono. Mas eu estava completamente desperta. Hoje estás com bom aspecto, cheia de energia, disse a minha sogra, a sorrir. Pois é, dormi muito bem esta noite. Ainda bem, a expressão da minha sogra era normal. Mas o meu sogro olhou para o Tiago e o Tiago respondeu com um abanão de cabeça quase imperceptível. Depois de almoço, o meu sogro levantou-se. Vou ao escritório fazer uma chamada. Pai, eu vou contigo. Precisamos de falar, disse o Tiago. Os dois subiram as escadas. Ajudei a minha sogra a levantar a mesa. Esperei cerca de 5 minutos e disse que ia à casa de banho. Subi ao primeiro andar. Ao passar pelo escritório, a porta estava entreaberta. Lá de dentro, ouviam-se as vozes dos dois, sussurradas. A voz do meu sogro estava muito baixa. O que é que se passou com ela hoje? Não sei. Talvez não tenha ingerido a dose suficiente. Impossível. Fui eu que preparei pessoalmente. Pus o dobro da última vez. Será que ela desconfiou de alguma coisa? Houve um silêncio de alguns segundos. O meu sogro falou. Quer ela tenha desconfiado ou não, os 3 apartamentos em Alcântara não podem esperar mais. O pessoal da promotora imobiliária já me ligou 3 vezes a apressar.
As obras têm de começar no mês que vem. Os edifícios existentes têm de ser demolidos. Eu sei, mas ela não cede. Não posso fazer nada. Falei-lhe nisso da última vez, e ela disse logo que foram os pais que lhe deixaram as casas e que não vende. É por isso que precisamos de usar outros métodos. A voz do meu sogro baixou ainda mais. Não resultou com as outras? A Leonor? A Sofia? Qual delas é que não assinou mansamente? Elas são diferentes. A Catarina é muito mais desconfiada e atenta do que elas. Não faz mal que seja atenta. O problema é se ela descobrir alguma coisa. Tem cuidado nestes dias. Não des bandeira. Entendido, pai. Recuei 2 passos. As solas dos meus pés pareciam gelatina. Encostei-me à parede do corredor e sustive-me por alguns segundos. Entrei na casa de banho, tranquei a porta e agachei-me no chão. Alcântara. Os meus pais deixaram-me 3 apartamentos antigos em Alcântara. Eram casas atribuídas pelos serviços do Estado nos anos 90, que depois eles compraram durante o processo de privatização. A localização é excelente, perto da futura estação de metro e do Rio. Cada apartamento vale, por baixo, uns 500 mil euros. Os 3 juntos chegam a 1,5 milhão. Há meio ano, o Tiago tinha me falado nisso uma vez. Disse que a zona ia sofrer um plano de reabilitação urbana e expropriação, que as indemnizações da Câmara não iam ser boas e que era melhor vendermos as casas agora. Eu disse que não havia pressa, que queria ficar com as casas dos meus pais. Ele tocou no assunto mais 2 vezes e eu nunca cedi. Depois não voltou a falar nisso. Afinal, não tinha desistido. Tinha mudado de estratégia. Apoiei-me no lavatório e levantei-me. Olhei para mim própria no espelho. Não tinha expressão nenhuma. Quando desci, o meu sogro e o Tiago também desceram. Pai, já acabaste a chamada? Perguntei, a sorrir. Sim, coisas da Câmara, ele assentiu. A forma como ele olhava para mim era a mesma de sempre. Suave, educada, não mostrava a menor falha. E eu fiz o mesmo. Naquela tarde, depois de sair de casa dos sogros, fui até Alcântara. Fiquei muito tempo parada em frente aos prédios velhos. O perímetro já estava vedado com chapas azuis. Várias escavadoras estavam estacionadas num terreno baldio. Ao lado, havia um enorme painel de obras. Projeto de reabilitação urbana da zona de Alcântara. Entidade promotora. Olisipo Imobiliária LDA. Olisipo Imobiliária. Quando cheguei à casa, pesquisei os dados comerciais desta empresa na internet. O representante legal chamava-se Carlos Manuel, um nome que nunca tinha ouvido, mas na secção de acionistas vi 2 nomes. Um era Gonçalo, com 35% das cotas. O outro era Rodrigo, com 20% das cotas. Gonçalo. O Tiago já tinha ido beber copos com ele. No mês passado, nos anos do Tiago, demos um jantar para alguns amigos em casa e o Gonçalo veio. Nesse dia, ele bebeu demais. Pôs o braço à volta do pescoço do Tiago e disse: Ó Tiago, este projeto de Alcântara só vai para a frente graças ao teu pai, que está a encobrir tudo. Quando ficarmos ricos, a tua família não vai ser esquecida. O Tiago riu-se e mandou-o calar na altura. Bebeste demais, não digas disparates. Eu perguntei ao Tiago quem era o Gonçalo. Ele disse que era um colega da faculdade que tinha um pequeno negócio. Um pequeno negócio. Ser acionista de uma empresa de demolições e imobiliária, chamar a isso pequeno negócio? Continuei a investigar. A Olisipo Imobiliária não tinha sequer 1 ano de existência. O capital social era de apenas 50 mil euros, mas tinha ganhado o concurso de um projeto de reabilitação urbana de dezenas de milhões de euros. Como é que uma empresa com menos de 1 ano conseguia um projeto tão grande? Conseguia porque o vereador do urbanismo, Eduardo, usou o seu poder para dar o projeto à empresa dos amigos e depois usava métodos sujos para forçar os proprietários a vender as casas a preços ridículos, lucrando com a diferença. E as pessoas forçadas a assinar eram todas mulheres. Lembrei-me dos nomes que ouvi na conversa. Leonor, Sofia. Tinham sido todas drogadas como eu, tinham sido filmadas e depois chantageadas para assinar. Fechei o computador e fiquei sentada na sala a noite toda. O meu primeiro instinto foi ir à polícia, mas rejeitei logo a ideia. O Eduardo é vereador da Câmara Municipal. Tem uma rede de contactos construída ao longo de 20 anos no distrito. Qual o tamanho da sua rede?
Não faço ideia. Se eu fosse a polícia com provas incompletas, o resultado podia ser ele receber um aviso prévio, destruir todas as provas e virar-se contra mim. Faltava-me uma coisa: um ambiente onde ele dissesse tudo pela própria boca. No dia seguinte, antes de ir para o trabalho, encomendei online um dispositivo de escuta camuflado num carregador de telemóvel. O vendedor dizia que, ligado à tomada, funcionava como um carregador normal, mas captava som automaticamente e transmitia o áudio em tempo real para uma aplicação associada no telemóvel. Chegou no dia seguinte. Testei-o em casa. A sensibilidade era muito alta. Mesmo através de uma porta fechada, conseguia ouvir a conversa claramente. O problema agora era: como ligar isto discretamente no escritório do Eduardo? A oportunidade surgiu mais depressa do que eu pensava. Na sexta-feira à noite, o Tiago recebeu uma chamada e disse que tinha de ir numa viagem de negócios até ao Porto na segunda-feira para auditar uma obra e que ficaria fora pelo menos 2 dias. Tens comida no frigorífico, desenrasca-te. Volto na quarta-feira, está bem. Na segunda-feira de manhã, ele partiu. Esperei até às 10 horas e liguei à minha sogra. Mãe, tirei folga hoje. Uma colega trouxe uns pastéis de Tentugal verdadeiros de Coimbra e eu queria levar-vos uma caixa. Para que dar-te a esse trabalho? Podias trazer no sábado quando viesses jantar. Não faz mal, não tenho planos para hoje. Aproveito e vou ver como estão. Tudo bem? Está bem, vem lá. A mãe faz-te um peixe assado para o almoço. Cheguei à casa dos meus sogros. A minha sogra estava atarefada na cozinha. O meu sogro ainda estava na câmara. Mãe, deixe os pastéis aqui. Não se esqueça de os comer. Já sei, senta-te um bocado. O peixe ainda demora no forno. Vou só usar a casa de banho lá em cima. Vai, vai. A torneira da de baixo continua a pingar. Ainda não foi arranjada. Subi ao primeiro andar. Passei pelo escritório. A porta estava fechada, mas não trancada. Empurrei a porta e entrei rapidamente. O escritório não era grande. Uma secretária em mogno, estantes ao longo da parede e um vaso de orquídeas no parapeito da janela. Na parede à direita da secretária havia 2 tomadas. Numa estava ligada uma lâmpada, a outra estava vazia. Liguei o aparelho de escuta, que parecia um carregador branco na tomada vazia, e empurrei bem para ficar nivelado com a parede. O carregador era branco, muito parecido com a régua de tomadas ao lado. Sem olhar com atenção, era impossível distingui-lo. Abri a aplicação no telemóvel. Mostrava: dispositivo online. Canal de áudio normal. Suspirei de alívio e dei uma vista de olhos rápida à secretária. Havia vários documentos espalhados. O título do que estava por cima era Plano de Expropriação e Realojamento da Zona de Alcântara. Peguei nele e folheei 2 páginas. Na terceira página havia uma tabela com mais de uma dezena de números de porta e os respectivos nomes dos proprietários. Não conhecia a maioria dos nomes, mas uma linha estava circulada à caneta vermelha. Rua de Alcântara, número 44, Catarina, herdeiros legais, Antônio e Maria José. Antônio e Maria José eram os meus pais. A palavra herdeiros tinha sido acrescentada depois. A tinta vermelha parecia mais fresca que o resto. Virei a página e vi outra tabela. Título: Lista de acordos celebrados. Na lista estavam 7 pessoas, todas mulheres. Cada nome era seguido de um número. Leonor, 120 mil euros. Sofia, 140 mil euros. Mafalda, 100 mil euros. Eu conheço a Leonor. Mora no meu bairro. Tem uma padaria na rua de baixo. O apartamento dela, em Alcântara, tem uns 90 metros quadrados. Ao preço do mercado, vale pelo menos 500 mil euros. Os 120 mil euros? Isto não é indemnização, é um roubo à descarada. Ouvi a voz da minha sogra a chamar de baixo. Catarina, o peixe está pronto. Desce. Já vou. Pousei o documento exatamente onde estava, saí do escritório e fechei a porta. Quando descia as escadas, dei de caras com o meu sogro, que tinha acabado de entrar pela porta principal. Vieste visitar-nos, Catarina? Sim. Vim trazer uns pastéis para si e para a mãe. És uma querida. Ele deu um pequeno sorriso e o seu olhar deteve-se em mim por um instante. Foste à casa de banho lá em cima? Sim. Ele não disse mais nada. Trocou de sapatos e subiu as escadas.
Ouvi a porta do escritório abrir-se e voltar a fechar-se. O meu coração falhou um batimento. À mesa do almoço, o meu sogro voltou a servir-me a sopa. Come. A sopa de peixe de hoje não leva grandes temperos. É muito leve. Peguei na tigela e cheirei ligeiramente. Desta vez não havia aquele cheiro químico. Será que não o fez porque o Tiago não estava em casa? Gravei esse detalhe mentalmente. Bebi 2 colheres. Depois de comer, não fiquei muito tempo, dizendo que tinha um e-mail urgente da empresa para responder. A minha sogra pareceu com pena. Na próxima vez fica mais tempo. Claro, mãe. Depois de sair de casa dos sogros, sentei-me no carro durante 10 minutos e verifiquei a aplicação. O aparelho funcionava perfeitamente. Quando cheguei a casa, verificava de meia em meia hora. Naquela tarde, só se ouviu o barulho de papéis a serem folheados e alguns telefonemas de trabalho sem importância. A noite também foi muito silenciosa. Comecei a ficar ansiosa. Talvez ele nunca falasse desses assuntos no escritório. Talvez este aparelho fosse inútil, mas não tinha outra alternativa senão esperar. Às 2 da tarde do dia seguinte, a aplicação enviou uma notificação. Voz contínua detetada. A gravar automaticamente. Pus os auscultadores Bluetooth e cliquei para ouvir em tempo real. Era a voz do meu sogro, e havia outro homem. A voz era familiar, mas não consegui identificar logo quem era. Ó Eduardo, a malta do projeto de Alcântara está a apertar. Se as demolições não terminarem até ao final do mês que vem, as licenças de construção caducam. Eu sei. Faltam poucas famílias. Faltam 4. 3 delas são fáceis de resolver. Damos um bônus, fazemos um bocado de pressão, e já está. O problema é a última. Qual? Os 3 apartamentos da tua nora. É o maior calhau no sapato. Houve um silêncio de 2 segundos. Aqueles 3 apartamentos, se pagarmos a valor de mercado, são mais de 1,5 milhão. Mas, com o nosso esquema, damos-lhe no máximo 350 mil. A margem de lucro vem daí. A voz do meu sogro soava muito calma. Então essa tem de ser resolvida. Aquele método que falaste, já o usaste 4 vezes e ela continua sem ceder. Ela ainda não teve a oportunidade de assinar. As vezes anteriores foram só de preparação. Filmar, guardar provas. Quando tivermos munições suficientes, mostramos-lhe. Ela vai assinar quer queira, quer não. Quando é que avançam? Em breve. Na próxima vez que ela vier jantar cá à casa, fazemos de novo. Depois dessa sessão, abrimos o jogo. Tudo bem, tu geres isso. Mas, Eduardo, para ser sincero, a tua nora não é como as outras. As outras eram mulheres simples, fáceis de assustar. A tua nora trabalha numa auditora, é esperta. Já pensaste nas consequências se ela desconfiar? Desconfiar de quê? Ela acorda e não se lembra de nada. Eu já falei com o médico sobre os exames de saúde dela. Não vão encontrar nada. Como é que controlaste os exames? O Dr. Luiz, do Departamento de Análises Clínicas do Hospital da Luz, bebe uns copos comigo há 20 anos. Dou-lhe uma pitadela e ele altera os resultados. Põe a tensão um bocado baixa, acrescenta uma nota a dizer: recomenda-se repouso, e ela acredita. Fiquei petrificada no sofá. A chamada continuou. E aquelas mulheres que já assinaram, o que lhes aconteceu? A Leonor assinou e no dia seguinte foi-se embora. Está a viver com a prima noutra zona da cidade. A Sofia foi para o Porto, mudou de número de telemóvel. A Mafalda é a mais problemática. Depois de assinar, ficou psicologicamente instável. A mãe anda com ela nos psiquiatras. Não vão fazer queixa? Não. Temos o material do nosso lado. Quem é que tem coragem de fazer escândalo? Se mandarmos os vídeos para as famílias delas, calam-se logo. O homem riu-se. Eduardo, és o diabo em pessoa. Mas olha, onde é que estás a guardar esses vídeos? É seguro? Estão numa penha escondida debaixo da gaveta do armário do quarto de hóspedes. Não guardo nada no computador. Bem pensado. Muito prudente. Bom, acelera as coisas em Alcântara. O final do próximo mês é a linha vermelha. Depois disso não vamos a tempo. Não te preocupes. A gravação acabou ali. Tirei os auscultadores e reparei que tinha as palmas das mãos suadas. O ficheiro de áudio já estava gravado na aplicação. Exportei imediatamente o áudio e guardei-o em 3 sítios. Um no telemóvel, um no meu e-mail pessoal e outro num telemóvel antigo que guardava.
Desliguei o telemóvel antigo e meti-o no fundo de uma caixa de sapatos no guarda-roupa. Depois abri o portátil e transcrevi cada palavra que ouvi. Documentação física. Eu precisava daquela pen USB. Da última vez que fui à casa deles, tinha revistado uma caixa de cartão no guarda-roupa do quarto de hóspedes e vi alguns dos contratos de expropriação, mas não vi a pen. Agora sabia que estava debaixo da gaveta. Não dentro, debaixo, mas não podia inventar outra desculpa para ir lá à casa agora. Tinha lá ido levar os pastéis na semana passada. Ir de novo seria muito suspeito. Teria de esperar pelo próximo jantar de família. O segundo sábado de julho. Faltavam 9 dias. Durante esses 9 dias, comportei-me exatamente como antes. Falei com o Tiago, jantei, dormi, tudo normal. Mas todas as noites, quando ele adormecia, eu abria a aplicação e ouvia todas as gravações do dia do escritório. A maioria era inútil. O meu sogro a falar de trabalho com colegas ou da rotina com a minha sogra. Mas na quinta-feira à noite, às 23h00, ouvi outra conversa. Desta vez era por telefone. Gonçalo, ouve bem. O assunto de Alcântara, vou repetir, tem de estar tudo limpo até ao final do mês. Ó senhor vereador, eu também estou a pressionar aqui, mas há 2 famílias que estão mesmo difíceis. Não querem assinar. Se não assinam, arranja outra maneira. Esqueceste-te de como ganhaste este projeto? Fui eu que te isentei da caução de 100.000 euros. Fui eu que aprovei as licenças de construção. E agora vens dizer-me que está difícil? Do outro lado, o Gonçalo não ousou responder de volta. Certo, Eduardo. Vou ver o que posso fazer. E há mais uma coisa. O tom do meu sogro mudou subitamente. Aqueles 2 homens que trouxeste da última vez, são de confiança? São. Foram recrutados lá no norte, fazem o trabalho e voltam. Não ficam por Lisboa. Tens a certeza de que mantém a boca fechada? Não se preocupe, paguei-lhes a dobrar. HM, na próxima vez não voltes a usar gente de fora. Com certeza. A chamada terminou. Guardei esta gravação em triplicado também. Os 2 homens que o Gonçalo trouxe. O meu sogro usou a palavra trouxe, não contratou. Quem eram eles? E o que fizeram? Lembrei-me subitamente dos vídeos na pen USB, os ficheiros que vi no ecrã. As imagens dos vídeos mostravam não só o meu sogro, mas outros 2 homens desconhecidos. Eram os homens do Gonçalo. Fechei os olhos e engoli a náusea que subiu pelo meu estômago. Na quarta-feira, o Tiago voltou da sua viagem ao Porto. À noite, ao jantar, ele falou proativamente do jantar de família de sábado. Este sábado, vamos jantar à casa dos meus pais como costume. Não tens planos, pois não? Não. Ainda bem. Ele baixou a cabeça para comer. Já agora, não andaste a remexer nas minhas coisas cá em casa ultimamente, pois não? Os meus pauzinhos pararam por um segundo. Em Portugal diríamos, o meu garfo parou a meio do caminho. O que queres dizer? Nada. Só a perguntar. Quando cheguei, reparei que os dossiês do escritório pareciam ter sido mexidos. O escritório de nossa casa? Sim, eu não toquei em nada. Ele olhou para mim. Se calhar lembro-me mal. Continuei a comer. A minha cara não mostrou emoção, mas as minhas mãos estavam geladas. A que pastas se referia ele? As da nossa casa ou as da casa dos pais dele? Se fosse na casa dos pais, significava que o Eduardo tinha reparado que alguém tinha mexido na secretária. Se o Eduardo tinha descoberto o microfone, eu não sabia, mas a aplicação mostrava o online e funcional. Se ele tivesse descoberto, a primeira coisa que faria era desligá-lo. Como ainda lá estava, ele não tinha descoberto, pelo menos por agora. O sábado chegou. Antes de sair, fiz a preparação mais completa de sempre. O gravador ativado por voz estava no fundo duplo da mala. O telemóvel estava com a bateria cheia e a aplicação de escuta aberta em segundo plano. No fundo da mala havia outra coisa, um canivete suíço. Não para magoar ninguém, mas por precaução. Cheguei à casa dos sogros. A minha sogra já tinha a mesa cheia. Venham, sentem-se. Hoje fiz os teus pratos favoritos. O meu sogro estava no lugar do costume. À sua frente havia uma garrafa de aguardente velha. Catarina, hoje o pai está bem disposto. Bebe um cálice comigo. Eu nunca bebo álcool, e ele nunca me tinha pedido para beber. Pai, eu não aguento bem o álcool. Bebo só um pinguinho, disse eu.
Hoje fazem 3 anos de casados, merece uma celebração, atirou o Tiago. Se beberes só um cálice não faz mal. Olhei para o cálice de aguardente à minha frente. O líquido era límpido e dourado. Antes usavam a sopa, agora tinham mudado para aguardente. Está bem, mas só um. Levei o copo aos lábios. No instante em que o líquido tocou a minha boca, senti o mesmo sabor adstringente, quase que totalmente mascarado pelo ardor do álcool. Se eu não soubesse o que era, nunca teria reparado. Tomei um golo pequenino, sem engolir. Ai, que forte! Disse com cara de nojo e pousei o copo. Bebe devagar, não há pressa, disse o meu sogro, a sorrir. Aproveitando o momento em que levei comida à boca, usei um guardanapo de papel para limpar os lábios e cuspi o gole para o papel. Apertei-o e guardei-o no bolso das calças. Durante a hora seguinte, usei o mesmo truque para fingir que tinha bebido meio cálice, quando, na verdade, não engoli uma única gota. À mesa, o meu sogro falava muito mais que o habitual. Falou do meu trabalho, dos projetos do Tiago, do tempo. Parecia muito caloroso e afável, mas não me deixei enganar. Às 13h30, a hora de sentir sono chegou novamente. Catarina, bebeste demais. Estás toda vermelha, comentou a minha sogra preocupada. Um bocadinho, esfreguei as fontes simulando embriaguez. Vai deitar-te um pouco no quarto de hóspedes, disse o meu sogro. Eu vou sozinha. Levantei-me, deixando os meus passos arrastarem-se um pouco, apoiei-me na parede e entrei no quarto. Fechei a porta e tranquei-a. Agachei-me imediatamente. Abri a gaveta debaixo do roupeiro. Lá dentro havia cobertores de inverno. Tirei-os, expondo o fundo da gaveta. Tinha uma pequena fresta. Enfiei a mão por baixo. Os meus dedos tocaram em algo duro, quadrado e fino, colado com fita adesiva na base inferior da gaveta. A pen USB. Descolei a fita e puxei a pen. Era preta, perfeitamente banal. Segurei-a na mão e tirei o telemóvel. A mala tinha um adaptador OTG que eu preparara com antecedência. Liguei a pen e o telemóvel reconheceu a unidade de armazenamento. As pastas apareceram no ecrã. O formato dos nomes era a data e iniciais, exatamente como no ecrã do computador. Não abri nenhum ficheiro, não precisava de os ver. Já tinha visto o suficiente na minha própria memória dedutiva. Selecionei copiar tudo e colei na memória interna do telemóvel. A barra de progresso começou a avançar lentamente. Ouvi passos lá fora no corredor a aproximarem-se. A barra de progresso chegou a 63%. Os passos pararam à porta. O puxador foi forçado de fora. Está trancada. Catarina, era a voz do Tiago. Murmurei abafado. Trancaste a porta? Quero dormir em paz. Ele não disse mais nada e os passos afastaram-se. A barra de progresso foi a 88%, 94%, 100%. Cópia concluída. Retirei a pen USB, colei-a novamente com a fita adesiva por baixo da gaveta, puxei os cobertores para dentro, fechei a gaveta e levantei-me. Transferi os ficheiros para o meu e-mail seguro encriptado na cloud. Quando a notificação de enviado com sucesso apareceu, dei por mim com as costas encharcadas de suor. Fiquei no quarto durante 1h30 a fingir que dormia. Às 14h50 acordei. O Tiago entrou no quarto. Finalmente acordaste. O meu pai disse que tinhas bebido demais e mandou-te descansar bastante. Ainda tenho a cabeça a andar à roda, disse, esfregando a testa. Saí do quarto. Ao passar no corredor, olhei para a porta do escritório. Estava fechada, a escuta continuava lá. Desci para a sala. O meu sogro estava sentado no sofá a ver televisão. Olhou para mim e sorriu. Já acordaste? Já te sentes melhor? Muito melhor. Obrigado, pai. Para a próxima não bebas, não faz bem às jovens. Está bem. Sentei-me e conversei um bocado. Às 16h00, disse que me ia embora. Não ficava para jantar. A minha sogra tentou insistir. Não queres jantar? Não. Amanhã tenho trabalho a acabar. Quero deitar-me cedo. Pronto, vai com cuidado na estrada. Saí e entrei no carro. Sentei-me e fiquei 5 minutos parada a rever o telemóvel. Os ficheiros da pen USB estavam copiados. Os backups na nuvem também.
A aplicação do gravador estava a funcionar perfeitamente e a escuta no escritório ainda emitia sinal. As provas eram suficientes. Áudios, vídeos, contratos, lista de vítimas. Eu podia ir à polícia, mas não agora. E não à polícia municipal ou esquadra local. O Eduardo trabalhou na Câmara e no Distrito durante 20 anos. Podia ter favores a cobrar nas autoridades locais. Se eu o denunciasse no sítio errado, as provas que tinha nas mãos não me salvariam. Seriam a minha sentença de morte. Precisava de encontrar alguém muito acima dele, fora do seu alcance. Voltei para casa e tomei uma decisão. Fui à lista de contactos e encontrei um nome: Tomás. Um colega mais velho do tempo da universidade, que agora trabalhava como inspetor na Unidade Nacional de Combate à Corrupção, o NCC, da Polícia Judiciária, em Lisboa. Mas ele geria casos mais a nível nacional e não respondia ao poder local de forma direta. Não falávamos desde que nos formamos, além de umas mensagens soltas num grupo da faculdade há 3 anos. Mas ele era a única pessoa de confiança que eu sabia que estava fora da esfera de influência do Eduardo. Enviei-lhe uma mensagem. Olá, Tomás. Sou a Catarina. Há muito tempo que não falamos. Preciso de falar contigo pessoalmente sobre um assunto muito sério. Podemos combinar? 15 minutos depois, o telemóvel vibrou. Catarina. Há muito tempo. Do que se trata? Pelo telefone não dá? Não. Tem de ser pessoalmente. Certo. Vem ter comigo à sede da PJ, perto de 7 Rios. Podemos tomar um café no sábado, que estou de folga. Obrigada. Eu lá estarei. Pedi um dia de folga. No dia em que o Tiago foi em viagem de trabalho, aproveitei. Sem deixar rasto. O Tomás estava à minha espera num café discreto. 3 anos sem nos vermos, estava um pouco mais gordo e de cabelo muito curto. Catarina, não estás com boa cara. O que se passou? Sem rodeios, entreguei-lhe o meu telemóvel. Ouve isto primeiro. Reproduzi as conversas críticas gravadas. A expressão do Tomás foi de curiosidade para alerta máximo e depois de pura estupefação e raiva. No final, ele pousou o telemóvel na mesa. Tens backups disto? 3. E os vídeos? Copiei a PEN. O conteúdo está na minha cloud privada. Os contratos de expropriação, fotografados. Os originais estão na casa dele. O Tomás olhou-me nos olhos durante vários segundos. Catarina, tu sabes o que isto significa? Sei. O meu sogro é vereador do urbanismo. O esquema envolve muito dinheiro, mais do que aparenta, e dezenas de pessoas. Isto, se rebentar, não é coisa para o Ministério Público local abafar. Por isso vieste ter comigo. Ele ficou calado. Deixa-me uma cópia de tudo. Vou passar isto internamente ao diretor e abrir um inquérito. Mas, quando voltares, não mudes nada. Não deixes transparecer que estiveste aqui. Até a judiciária tomar medidas, tens de agir como sempre. Eu sei. E há outra coisa, disse ele. Tu ainda moras com o teu marido? Sim, prepara-te. Ele muito provavelmente não vai escapar a isto. Não respondi. Eu já sabia disso desde o momento em que o vi, por entre as minhas pestanas, atirar-me as fotografias no quarto de hóspedes. Voltei para casa. No comboio, fiquei a olhar pela janela em silêncio. Recebi uma mensagem do Tiago. Chegas, a que horas hoje? O que queres para o jantar? Respondi com uma palavra. Qualquer. A vida continuou. Cozinhar, comer, ver TV, dormir. 3 dias. Eu ouvi as escutas, mas nada de interessante aconteceu. Talvez fosse a bonança antes da tempestade. Na sexta-feira, a sair do trabalho, recebi uma chamada de número desconhecido. Olá. É a Catarina? Sim. Quem fala? Sou a Margarida, irmã da Leonor. Parei onde estava. Como tem o meu número? A Leonor deu-mo antes de se ir embora. Disse para lhe ligar se acontecesse alguma coisa. Podemos encontrar-nos? Há coisas que tenho de dizer pessoalmente. Combinei encontrar-me com a Margarida num café de um shopping no Colombo, bem longe da nossa zona. A Margarida tinha uns 40 e poucos anos, o rosto pálido e grandes olheiras. Estava sempre a tremer das mãos. Catarina, obrigada por vires. O que aconteceu a Leonor? Ela baixou a cabeça e mostrou-me um papel. Um relatório médico do Júlio de Matos, ex-hospital psiquiátrico. Estava lá o nome da Leonor e um diagnóstico que me deixou incrédula. Ela esteve fora de Portugal 3 semanas e voltou,
A voz da Margarida quase não se ouvia, mas veio diferente. Não comia, não falava. Passava as noites na casa de banho, sentada na banheira, a esfregar a pele até fazer sangue. Eu perguntava o que se passava e ela não dizia. Os nós dos dedos da Margarida estavam brancos de tão apertados, até que uma noite ela cedeu. Agarrou-se a mim a chorar a noite toda e contou-me. Disse que alguém a tinha drogado, levado para uma casa onde 3 homens lhe fizeram coisas. Ela não se lembra, mas depois mostraram-lhe os vídeos. Obrigaram-na a assinar documentos e a vender o apartamento por 120 mil euros. Depois disso, fugiu, mas não serviu de nada. Ela não consegue dormir e acha que nunca vai ficar limpa. A Margarida estava com os olhos vermelhos. O médico disse que o trauma psiquiátrico é enorme. Segurei as mãos dela. Margarida, isto não vai ficar assim. Ela olhou para mim. Tu, também estás na mira deles? Sim, e já comecei a mexer-me para tratar deles. Sabe quem é o homem que fez isto? Sozinha não vais conseguir. O meu telemóvel tocou, era o Tiago. Onde é que tu estás? Ainda não chegaste? Tive de ficar até mais tarde no trabalho. Vou agora para casa. Vem depressa. O meu pai está cá em casa. Gelei. O que é que ele foi aí fazer? Não sei. Disse que tem de falar contigo. Está com muito má cara. Está na sala há meia hora à tua espera com um papel na mão e diz que tens de assinar. Catarina, tu andaste a mexer nas coisas nas minhas costas? A voz do Tiago era tensa. Fez-se silêncio e depois ouvi o meu sogro, Eduardo. Tinha tirado o telemóvel ao Tiago. A sua voz era fria, sem a habitual simpatia e educação. Tu mexeste nas coisas do meu escritório. O meu coração parou. A Margarida percebeu que algo estava mal e levantou-se. Não disse nada. A voz do Eduardo soava como pregos a bater numa tábua. Vem já para casa e vamos falar frente a frente. A pen USB que eu tenho escondida, eu vi que tu a copiaste. Vens ou não? Estou a trabalhar, já vou. E desliguei. A Margarida agarrou-me o braço. Ele descobriu? Então não podes ir. Levantei-me e pus a mala ao ombro. Tenho de ir. Se eu fugir agora, ele destrói tudo. Vais entrar na boca do lobo sozinha. Há algo que ele não sabe. As minhas provas já não estão comigo. Estão num sítio onde as mãos dele não chegam. Não importa o que aconteça hoje, as coisas seguirão o seu rumo legal. Escrevi o número do Tomás, o inspetor da PJ, num guardanapo e dei-lhe. Se até amanhã de manhã às 8h00 eu não te ligar, liga a este número. Diz que algo me aconteceu. Margarida pegou no papel, com os lábios a tremer, e assentiu. Conduzi para casa, a mente muito fria. Ele descobriu a cópia da pen, mas não sabe onde pus as provas. O que ele vai fazer é tentar assustar-me para me calar ou forçar-me a dar os ficheiros. Para isso, tem de falar comigo cara a cara. É a fraqueza dele. Ele acha que eu sou só a norinha inofensiva. Não sabe do microfone. Não sabe que fui à judiciária. Cheguei a casa por volta das 20h00. As luzes estavam acesas. O Eduardo estava sentado no sofá da sala. O Tiago estava de pé, com as mãos nos bolsos. Na mesa de centro estava um contrato impresso e um envelope de carta. O meu sogro viu-me e mandou-me fechar a porta. Sentei-me em frente a ele. O Tiago ficou atrás de mim, bloqueando o caminho para a saída. Quando copiaste a pen? Perguntou o Eduardo. Sábado passado. Onde estão as coisas? Num sítio seguro. A cara dele escureceu. És nova, mas tens muita coragem. Ele apontou para a mesa. Sabes o que é aquilo? Olhei. Era a escritura de compra e venda dos 3 apartamentos em Alcântara. Valor: 350 mil euros. Comprador: Olisipo Imobiliária LDA. A linha de assinatura estava em branco, com uma caneta ao lado. Assina, disse ele. Levantei a cabeça. Não assino. Catarina, o Eduardo recostou-se. És inteligente. O que levaste daqui não envolve só a mim, mas também o teu marido e uma rede de contactos que tu nem imaginas. Dá-me as provas, assinas o papel e ficamos todos bem. Como a Leonor e a Sofia e a Mafalda. Ficaram todas bem? A sala ficou num silêncio mortal. O Tiago moveu-se. Catarina, não faças. Cala a boca, atirei-lhe sem olhar para ele. O meu sogro pegou no envelope e tirou algumas fotografias, espalhando-as à minha frente. Olha para isto.
Eram as fotos de mim na cama do quarto de hóspedes. Vi-as uma a uma, 4 fotos, no mesmo ângulo que eu já sabia. A última tinha a perna de outro homem no canto. O meu sogro empurrou as fotos. Pensa bem, se estas fotos e os vídeos da PEN forem a público, o teu emprego na auditoria, a tua reputação, o orgulho dos teus pais, aguentas tudo isso? Empurrei as fotos de volta. Essas imagens foram tiradas enquanto o senhor e o seu filho me drogavam. Se vierem a público, não sou eu que vou passar vergonhas na cadeia. O Tiago deu um passo à frente. Não estiques a corda. Pensa bem. Eduardo, olhei o meu sogro nos olhos. O senhor não sabe de algumas coisas. Primeiro, tenho gravações do seu escritório do último mês inteiro. Segundo, as suas chamadas com o Gonçalo estão gravadas. Terceiro, já nada disto está na minha mão. Se me fizerem desaparecer hoje, os ficheiros continuam vivos. O rosto do Eduardo quebrou pela primeira vez. O que disseste? O carregador branco que está no seu escritório não é um carregador. É uma escuta. O Tiago olhou para o pai em choque. O Eduardo ficou branco. E depois o medo instalou-se na sua cara. Estás maluca? Murmurou o Eduardo. Vocês é que são monstros. Levantei-me e fui para a porta. O Tiago pôs-se à frente. Não podes sair. Desvia-te. Se me tocas, ligo o 112 e vou chamar também a judiciária, agora mesmo. A mão dele congelou no ar. Deixa-a sair, gritou o pai lá atrás. O Tiago hesitou e abriu caminho. Abri a porta e saí. A minha mão tremia, não de medo, mas porque o elástico mental rebentara finalmente. Conduzi até um hotel barato nos arredores. Fiz check-in em nome de uma amiga. Tranquei a porta e deixei uma cadeira a prender o trinco. Mandei mensagem a Margarida. Estou segura. O meu telemóvel tocou 2 minutos depois. Tomás da PJ. Catarina. Eu ouvi as gravações. Recebi indicações de cima. O Departamento de Investigação Criminal tomou conta do caso de Alcântara e do vereador. As provas são mais que suficientes para o crime de corrupção, associação criminosa, violação e rapto. Vai ser nomeada uma equipa especial para intervir. Para quando? Eles vão atuar de surpresa, mas deves ficar escondida. Ele não pode fugir? Não te preocupes, ele já está sob vigilância a partir desta tarde. Suspira de alívio. Obrigada, Tomás. Na manhã seguinte, fui à casa rapidamente. Fiz as malas depois de me certificar de que o Tiago tinha saído. E fugi. A minha vizinha, Dona Rosa, viu-me e perguntou: vais de viagem? Sim, em trabalho. Fui para o hotel e pedi folga por tempo indeterminado no emprego. Naquela tarde, ligou-me a mãe da Sofia, outra vítima que voltara de repente do porto por não aguentar a pressão. Vou dar-lhe o contrato antigo, disse a senhora a chorar. Vou testemunhar. Falei também com a Mafalda, a terceira vítima que cedeu a documentação através da sua tia. No fim da semana, tinha 5 vítimas juntas. Às 19h00, o Tiago ligou. Ele não sabia onde eu estava, nem as autoridades. Apenas queria manipular a situação. A voz soava mansa e suplicante, com medo do escândalo. Desliguei na cara dele. 2 dias depois, no sábado, a equipa da Polícia Judiciária chamou-me a um edifício secreto em Lisboa. Havia 4 inspetores-chefe. Tudo estava em cima da mesa. Escutas, vídeos copiados, os acordos forçados de Alcântara, as certidões comerciais da Ulisipo Imobiliária. O inspetor-chefe confirmou. O seu trabalho poupou meses de inquérito. E acrescentou: aconselho a contactar um advogado de divórcio. No final da tarde, a PJ executou mandados de busca e detenção. O Eduardo foi detido por ordem de um juiz de instrução para interrogatório e aplicado o regime de prisão preventiva. O Gonçalo foi detido no aeroporto do Porto a tentar apanhar um voo para o Brasil com 200 mil euros na mala e 3 passaportes falsos, um dele, um da esposa e um para o Tiago. A notícia estalou na internet. A Margarida tinha metido uma denúncia anônima no Reddit e no Facebook, que se tornou viral após o comunicado oficial do Ministério Público. Vereador do urbanismo detido por suspeitas de corrupção e agressão sexual, tratei de pedir o divórcio litigioso através do Dr. Henrique, um advogado de topo em direito da família, pedindo a divisão total de bens em meu favor por danos morais e criminais do marido. 2 semanas depois, no Tribunal de Família de Lisboa,
O Tiago estava mais magro e abatido. Tentaram alegar que era mentira, mas quando o meu advogado mostrou o documento do Ministério Público, confirmando os vídeos criminais apreendidos pela judiciária, calaram-se. O Tiago veio ter comigo. Não tens pena do que fizeste ao nosso casamento? Respondi com sarcasmo. Do que eu fiz? Foste tu e o teu pai que me drogaram para vender a minha casa e violar as outras mulheres enquanto filmavam. As mães das vítimas gritaram na sala do tribunal. Monstros! O juiz declarou o divórcio e o caso transitou. Um mês depois, os bens imóveis retornaram para o meu nome no registro predial. As expropriações forçadas de Alcântara foram todas invalidadas pelo Tribunal Administrativo. A Olisipo Imobiliária foi dissolvida. O Eduardo, o Gonçalo e até o diretor da junta de freguesia envolvido foram todos sentenciados a penas pesadas, em cúmulo jurídico, corrupção ativa e passiva, peculato, extorsão e abusos sexuais graves. 5 anos depois, estou em Lisboa a liderar uma nova firma de gestão de risco e compliance que ajudei a fundar. As vítimas reconstruíram a vida. A Leonor ia casar-se e eu estava convidada. A justiça foi servida. Fui visitar a casa dos meus pais em Alcântara. Os prédios foram devidamente requalificados pela Câmara. Subi e a minha mãe trouxe-me à mesa um prato de caldo verde e o meu pai estava ao meu lado. Cheirava apenas a chouriço bom e couve de agricultura. Comi e sorri. Não havia sabor amargo, não havia sono. Só vida pela frente.